Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. E que bom poder ter a sua presença, a sua companhia amiga, fraterna, através desse nosso ponto de encontro que se tornou-se esse canal do YouTube. Me alegro então poder acolher a cada um de vocês e peço licença para então nesse momento adentrar a sua casa, a sua vida, trazendo a palavra de Deus. E hoje, dia 27 de julho de 2017, nessa quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento, queremos então acolher o Verbo de Deus encarnado que veio iluminar a nossa vida através da sua palavra. Então, acolhamos, abramos o nosso coração e deixemos que a palavra do Senhor ilumine a nossa caminhada de fé. Hoje, com toda a igreja, então, nós celebramos nesse 16ª Semana do Tempo Comum, nessa quinta-feira, nós queremos então refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disse a Jesus: Por que lhes fala em parábolas? Ele respondeu: Porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a quem não tem será tirado até o que tem. Por isso eu lhe falo em parábolas, porque olhando não enxergam e ouvindo não escutam, nem entendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, não vereis. Pois o coração desse povo se endureceu, e eles ouviram com o ouvido indisposto. Fecharam os seus olhos para não verem com os olhos, para não ouvirem com os ouvidos, nem entender com o coração, nem se converterem para que os pudesse curar. Felizes são vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que estáis vendo, e não viram. Desejaram ouvir o que estáis ouvindo, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus quer sempre nortear a nossa caminhada de fé e nos conduzir sempre a seguros portos, porque como o Salmo 22 nos convida a rezarmos, o Senhor é o pastor que nos conduz, nada nos falta. E é nessa certeza, então, que nós queremos deixar-nos guiar pela palavra de Deus, para que assim, trilhando os seus caminhos, as suas veredas, possamos, então, saciar desse grande manancial que é a palavra de Deus para nós. E hoje, então, nós ouvimos o Evangelho proclamado de São Mateus, que nos fala justamente dessa realidade. Jesus, então, é questionado pelos discípulos que perguntam a ele por que fala em parábola ao povo? E Jesus então vai dizer: Ora, porque a vós foi dado a conhecer os mistérios do reino do céu, e eles não. E aí é interessante porque nós podemos então cair na tentação de achar que Jesus, ele não quer que os pagãos, ou seja, as pessoas acolham também e compreendam a mensagem, os mistérios do reino de Deus. Somente os discípulos. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele vai dizer, olha, seguindo aí, né, como a gente acabou de ouvir, pois aquele que tem será dado ainda mais, aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Então, queridos amados irmãos, o que Jesus está dizendo para nós hoje? Quando nós acolhemos a palavra de Deus e nos esforçamos em colocá-la em prática, essa palavra então vai frutificando a nossa vida, vai transformando a nossa conduta, o nosso modo de ser. E aí então nós vamos crescendo e vamos tendo em abundância o quê? Vamos tendo mais esse Deus presente na nossa vida e testemunhado através do nosso modo de viver. Agora, ao contrário, aqueles que não têm, até o pouco que têm será tirado, porque não é possível a palavra de Deus permanecer dentro de um ser onde então a pessoa dá espaço somente às coisas ruins, o mal, o ódio, a vingança e o sentimento.
Então a palavra de Deus não consegue frutificar em um solo dessa forma, desse jeito, que é o nosso coração. Então é preciso fazer do nosso coração um solo fecundo, ou seja, esse coração disposto a poder então buscar essa conversão, a poder entrar na dinâmica do reino de Deus que nos convida a poder então ali, muitas vezes renunciar a tantas coisas que nos apegamos, tantas coisas que nos fazem mal, e é preciso então nos libertar de tudo isso e entrar na lógica do reino. E aí Jesus então vai dizer, olha, para que se cumpra a profecia de Isaías, para que, por mais que escuteis, não entendereis, por mais que olheis, não vereis. E aqui é interessante nós, então, olharmos para a nossa vida. Quem de nós, em determinado momento, não se deparou com alguém que vem nos ensinar, vem nos apresentar alguma coisa, algum ensinamento, de uma forma diferente, ou até mesmo coisas que nós não conhecemos, mas pelo simples fato dessa pessoa, então, não ser uma pessoa do nosso grupo, uma pessoa estudada, quem de nós já não rejeitou, já não ficou olhando com um olhar torto para a pessoa, um olhar distorcido, já rejeitando, e a pessoa falando, e nós então, buscando então fitar nosso olhar numa leitura, numa outra coisa, disfarçando, para não dar atenção àquilo que a pessoa está falando. Quem de nós já não teve esse tipo de atitude? Claro que não podemos ser assim, mas temos ainda esse tipo de atitude. Faz parte ainda da nossa conduta, infelizmente. E é justamente isso, então, que aconteceu na época de Jesus. Por quê? Imagine, Jesus era o filho do carpinteiro. Aí, então, Jesus começa a ensinar as autoridades religiosas. Aquilo, com certeza, deve, então, trazido a ira aos corações deles. E esse coração endurecido, como nos diz aí a profecia de Isaías, não pôde acolher essa semente da Boa Nova, a qual, então, Jesus veio semear. Então, queridos amados irmãos, não podemos também nós ter esse tipo de atitude? Diante dessa proposta, ou nós acolhemos ou refutamos. Ora, se nós então rejeitamos, refutamos, vamos arcar com as consequências. Por quê? Deus se utiliza dos nossos irmãos e irmãs para também nos falar, para também nos orientar, para nos guiar. Mas será que nós estamos dispostos a acolher os ensinamentos? Será que nós estamos então dispostos a acolher a essa profecia que muitas vezes nos convida, nos exorta à conversão? Não podemos então endurecer o nosso coração. É preciso ouvir, ouça ao menos. Agora, ouvindo, vamos analisar, será que de fato a minha conduta está dessa forma? E ali então nós vamos rezar a situação. E se então assim estivermos agindo, temos a oportunidade de nos converter. É o Senhor que nos convida, é o Senhor que nos chama. Para que assim, queridos amados irmãos, essa palavra de Deus possa então produzir esses frutos, a qual ela foi enviado, a qual então, lá no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10, 11, nós ouvimos ele dizer que a palavra de Deus é como a chuva e a neve que vem à terra e não volta para Deus, sem antes então produzir os frutos a qual ela foi enviado. Então a palavra de Deus tem um propósito na minha, na sua vida, que nós possamos abrir o coração e deixarmos que essa palavra frutifique a nossa vida, frutifique a nossa história. E é interessante que a primeira leitura de hoje, saída aí do livro do Êxodo, nós temos então Moisés que, ele então, após cumprir 3 meses da saída do Egito, Deus então vai pedir para Moisés preparar o povo ali na santificação, na purificação, para que eles possam então ali se colocar diante de Deus, lá no Sinai, o monte do Senhor. Então é preciso ali se purificar para poder estar junto de Deus e contemplar o seu esplendor. Mas é interessante que então Deus tem um propósito de colocar esse povo para poder perceber que Deus fala realmente com Moisés, e Moisés é esse líder a qual Deus então escolheu para que pudesse então conduzir esse povo rumo à terra prometida. E olha que interessante, com certeza, muitas pessoas do povo hebreu também tiveram essa mesma atitude que os fariseus, as autoridades religiosas, e também que nós.
Quando Moisés então falava daquilo que era a vontade do Senhor, quando chamava-lhe a conversão, a renúncia, muitos fecharam seu coração e muitos até mesmo questionavam acerca da autoridade de Moisés. E é com esse propósito então que Deus pede com que Moisés purifique e prepare o povo, para que então Deus possa falar com Moisés e eles percebam que Deus de fato enviou Moisés, que Moisés é o líder escolhido por Deus para conduzir e estar à frente desse povo. E é interessante porque a cena como se dá. Ali chegado então o terceiro dia, conforme Deus então instruíra Moisés, 3 dias de purificação, o povo se preparou, se colocou diante do Horebe, o monte de Deus, e ali então há uma grande teofania, relâmpagos, trovões, ventanias, típico da manifestação de Deus. E assim então Deus aparece no meio do povo, só que como uma grande lavadeira, um grande fogo. É assim que Deus então se revela, esse fogo abrasador, esse fogo que quer nos purificar, esse fogo que quer então iluminar a nossa caminhada de fé, essa grande coluna luminosa. Mas ali então o povo começa a tremer, porque quando olhamos para a grandeza de Deus e olhamos para a nossa pequeneza, a nossa miséria, nós então tememos. Diante daquela grandeza de Deus que está ali presente diante de nós, a nossa pequeneza então faz com que tremamos diante das nossas misérias, diante dos nossos pecados. E essa experiência então que o povo de Israel pôde contemplar perante Deus e Moisés, a qual então o Senhor convida-o para poder subir e lhe dar as instruções para poder conduzir esse povo, continuar a caminhada rumo à terra que emana leite e mel. E assim, queridos amados irmãos, Deus também se utiliza de pessoas comuns, assim como nós, para poder também nos conduzir. E é interessante porque o evangelista Mateus, ele também vai nos dizer que Jesus é esse novo Moisés que veio conduzir. E lá no Sermão da Montanha, lá nas Bem-aventuranças, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nós temos justamente essa nova versão da lei, que é as bem-aventuranças, onde Jesus então fala às multidões que estão ali dispostas a acolher a boa nova do reino de Deus. Portanto, queridos amados irmãos, que nós também possamos abrir o nosso coração. Não deixemos o nosso coração então ser endurecido pela ira, pela raiva, pela antipatia pela pessoa. Isso nos impede que nós acolhamos a mensagem de Deus para nós. E aí então nós que perdemos, porque deixamos de ouvir aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Para que nós possamos então assim, como o povo de Israel, nos colocar diante da presença de Deus, contemplando a sua grandeza e olhando para a nossa miséria, que nós possamos então deixar-nos iluminar por esse Deus que é luz e possamos vencer as trevas que habitam na nossa vida, para que assim nós possamos então anunciar esse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós, a qual o Senhor também se utiliza de nós para poder alcançar os corações de tantos irmãos e irmãs que estão aí perdidos, deixando-se seduzir pelos prazeres do mundo. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e Maria Santíssima interceda junto a Jesus por cada um de nós, pela nossa vocação, pelas nossas necessidades, pela nossa vida, que possamos então ali anunciar com o nosso ser esse Deus que está presente no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que se inscreveu no nosso canal, 250 inscritos, graças a Deus, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês, e podem contar sempre com as minhas orações. E vocês também que não se inscreveram, aproveite a oportunidade, se inscreva, clique aqui em inscrever-se, venha também somar conosco, ajude-nos compartilhando, divulgando esse canal, esses vídeos, para que nós possamos então anunciar esse Deus de amor vive presente no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça sobre a vossa vida a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz do Cristo ressuscitado e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Um abraço a cada um de vocês e até mais.